Olá pessoal, tudo bem? De volta para mais um assunto importante relativo a motores de indução, né? Um assunto que não foi abordado ainda e que requer uma estratégia interessante pela envergadura e pela abrangência que esse tema apresenta, principalmente no fórum dos processos industriais dos mais diversos, tá certo? O controle de velocidade dos motores de indução, perfeito? E aí é preciso a gente relembrar algumas questões interessantes relativas aos conceitos de circuitos magnéticos, para que nós possamos exercer uma metodologia de controle sem que isso venha interferir em parâmetros importantes, decisivos e que, de certa forma, venha alterar de maneira circunstancial o que é a máquina em si, como que ela se acopla e as principais relações entre as grandezas envolvidas. Porque se isso acontecer, ou algo dessa natureza surgir, pode existir um comprometimento e às vezes até de alterar a máquina totalmente no seu processo de funcionamento e do seu perfil de componentes de circuito equivalente. Tá certo? Então, para a gente começar a tratar esse assunto, eu vou abrir aqui um pequeno parênteses desse lado desse nosso pequeno quadro, tá certo? E vou representar aqui o que seria a equação de Faraday em circuitos acoplados, naturalmente tendo como referência, né, um induzido, onde se estabelece a tensão a partir do indutor. Então, V induzido menos N dφ de dt. E em se tratando, por exemplo, das máquinas de corrente alternada, que é o caso em particular, motores de indução, eu poderia dizer que o fluxo magnético estaria sujeito a essa taxa de variação. Seria algo do tipo fluxo com perfil, digamos, de um fluxo máximo, ou um fluxo de valor de pico, por exemplo, cosseno de ômega-t. Tá? Afinal de contas, a ideia é representar isso em forma alternativa, tá? Em forma vinculada ao movimento harmônico simples. Eu penso que sendo ou cosseno, a coisa estaria basicamente sob domínio. Claro que você pode optar por uma relação, uma formatação de grandeza que ele seja conveniente ou favorável. Quem está acompanhando essa nossa trajetória no estudo das máquinas rotativas percebeu que sempre que posso, e se tratando de máquina girante com presença de torque, eu opto basicamente pela função cossenoidal, lembrando que o trabalho é uma função cossenoidal, a potência ativa é uma função cossenoidal. Então isso de certa forma dá uma liga, dá uma equivalência e torna as coisas muito mais lineares, né, em termos de equivalência e transposição de grandezas, tá certo? Mas de qualquer forma, o interessante é perceber que eu estou representando um fluxo aqui de maneira fundamentalmente alternativa e ponto final, tá? Pois bem, sendo isso aqui a lei que norteia o funcionamento dos circuitos acoplados magneticamente e um perfil, uma descrição do fluxo que está passando, né, por esse crivo desse d de dt, vamos acompanhar o que a lei propõe em função da análise dessa componente. Qual seria, por exemplo, o perfil dessa eventual tensão induzida? Ora, menos N, taxa de variação de quem? Daquela componente de fluxo, o fluxo máximo ou o valor de pico desse fluxo, cosseno de ômega-t de dt. Tá legal? Então, assim sendo, essa tensão induzida passaria a ter o seguinte perfil: menos N ômega, o ômega eu jogo aqui para fora, tá? Φ máximo, seno de ômega-t. E tem um detalhe: derivada de cosseno é menos seno, menos com menos dá mais. Inclusive é uma das maneiras matematicamente muito tranquilas de você mostrar o quão de fato é relevante esse sinal negativo, muito mais do ponto físico conceitual do que matemático. Porque matematicamente você pode sumir com ele com uma tacada dessa natureza, com esse nível de simplicidade, o que não retira, do ponto de vista conceitual, o significado dessa tensão em circuitos acoplados. Ela continua a ser uma resposta, uma reação, uma oposição à sua causa inicial, que no caso é basicamente quem? A taxa de variação de fluxo. Perfeito? Então, isso é legal até sobre esse aspecto também. Discussionando um pouco sobre esse valor de ômega aqui, então essa tensão induzida seria algo do tipo 2 vezes π, vezes a frequência, vezes N, vezes Φ máximo, ou seja, valor de pico, seno de ômega-t, tá? Nessa altura do campeonato, depois de tantas discussões envolvendo as máquinas elétricas acopladas, né, estáticas ou rotativas, eu diria de corrente contínua ou de corrente alternada, tá certo? Um raciocínio tão trivial como esse, tão básico, tá? Tão de certa forma diminuto, ele pode parecer talvez até desnecessário. Mas a minha alternativa é mostrar para vocês que se ele não servir para mais nada nesse momento, se a contribuição dele for quase insignificante, no mínimo ele mostra o quê? Que de fato, entre uma tensão induzida e seu respectivo fluxo, entre uma tensão induzida e o seu respectivo fluxo, ou melhor, o fluxo que originou, eu tenho sempre
90 graus de defasagem. E como é que eu percebo isso? Ora, se eu partir de função cossenoidal e a tensão induzida passa a ser senoidal ou vice-versa, eu garanto então, entre um e outro, naturalmente essa defasagem elétrica de 90 graus. Perfeito? Então, se isso aqui não serviu de nada nessa altura do nosso estudo, pelo menos isso aí ela vem ratificar uma defasagem elétrica de 90 graus, um atraso para ser mais exato, porque isso é uma reação, nenhuma reação acontece sequer instantaneamente, a ação tem sempre um pequeno delay, ela está atrasada 90 graus elétricos do fluxo que é produzido. Perfeito? Isso no mínimo, tá? Pois muito bem. Eu vou até mudar a cor do pincel para mostrar o que eu vou fazer aqui, para não ficar parecendo que eu estou dando um pulo do gato, tá? Ora, isso aqui é a tensão apresentada na formatação clássica da lei. No desenvolvimento da planilha, do que define a lei, do seu conceito fundamental, chegamos nessa relação. Pois muito bem, vamos supor que eu convidasse os senhores a irmos a um laboratório, né, para fazer uma medição efetiva dessa tensão induzida em transformadores, em máquinas assíncronas, em máquinas síncronas que estão por vir, enfim, em máquinas de corrente alternada. Fazer uma medição efetiva, tá? Então vamos lá, no armário, na bancada, etc. Identificamos o voltímetro de corrente alternada, obviamente, para fazer a medição dessa tensão. Uma observação, sabidamente, dos nossos cursos de medição, de instrumentação: quando eu utilizo o instrumento em CA, ele afere o valor eficaz da grandeza, o valor efetivo da grandeza, que em excelência seria quem? O RMS dessa componente alternativa, o seu valor médio quadrático, tá certo? Instrumento que trabalha com corrente alternada, sabidamente, não avalia valor instantâneo, nem valor médio. O que ele faz? Ele basicamente integra cada semiciclo dessa componente alternativa e encontra essa área abaixo dele. Ou, se você preferir, uma medição mais efetiva em volts, ele faz a raiz média quadrática dessa componente, que seria o quê? Mudando inclusive a cor do pincel para mostrar isso. Até esta linha, nós viemos com o trabalho da lei, com a descrição da lei, com a utilização do postulado do axioma que chegou, por exemplo, no Teorema de Faraday. A partir daqui, eu estou medindo efetivamente essa tensão. Então, essa colocação era peculiar e necessária. Então, sendo assim, essa tensão efetiva, essa tensão eficaz, e aqui eu quero até dar um pouquinho de aspecto genérico, induzida ou aplicada sobre a máquina, uma vez aferida, passa a ter qual valor? 2π vezes a frequência, vezes N, vezes o valor do fluxo. Por quê? Porque quando você passa a fazer uma medição, a função senoidal ou cossenoidal, ela deixa de ter significado, tá? E divido por quem? Pela raiz quadrada, indicando que eu estou trabalhando com a raiz média quadrática desse valor, ou seu valor em RMS, tá? Fazendo essa continha aqui, 2π sobre raiz de 2, vamos encontrar aproximadamente 4,44 vezes N, vezes a frequência, vezes o fluxo magnético. Tá certo? Quer dizer, simplesmente uma ideia de você sair da parte da lei conceitual e fazer uma efetiva medição, tá bom? Se nós voltarmos aos nossos conceitos de circuitos magnéticos no estágio bem inicial, bem prematuro, bem precoce, nós vamos lembrar que todo fluxo magnético é fruto de quem? De uma relação entre a densidade magnética do aço envolvido e a sua eventual seção quadrada ou sua bitola. Então, se me permitirem, essa tensão eficaz passa a ser escrita da seguinte forma: 4,44 vezes a frequência, vezes N, vezes a indução magnética, vezes a seção quadrada desse aço silício no qual estamos trabalhando, ou que o circuito estaria basicamente envolvido. E é daqui, senhores, é daqui que nós tiramos uma relação e chegamos numa relação importantíssima no que diz o comportamento de qualquer máquina elétrica, de qualquer circuito acoplado magneticamente um em relação ao outro, que a densidade magnética do aço ou dos aços em questão é fruto de quem? Do seguinte quociente da tensão eficaz, e eu insisto, induzida ou aplicada, sobre, observe, um pool de constantes, 4,44, num de espiras, seção quadrada, e olha quem está aqui, a frequência do sistema de alimentação. Então percebam que isso aqui pode ser escrito desta forma: eu tenho uma tensão eficaz, efetiva, sobre um grupo de constantes, envolvem constantes matemáticas e constantes construtivas, tá certo? Em função de quem? Em função da frequência dessa tensão aplicada ou induzida sobre o equipamento. Então, importante demais ficarmos atentos para isso aqui. Eu tenho certeza que nós que estamos na lida, tá, envolvidos, né, no nosso dia a dia com máquinas elétricas, sobre os mais diversos nuances, já ouviu falar de um famoso
coeficiente volt por hertz quando se trata de modelamentos e controle de máquinas de corrente alternada, fundamentalmente ao controlar a velocidade de motores de indução. Olha ele aqui, ó. Então significa o que, gente? Convenhamos, se você vai exercer um controle, tá? Uma certa gerência, vai interferir no modelo de máquina, a priori você tem toda a liberdade para fazer isso. Lhe é facultado ter esse tipo de ação. Porém, desde que você não comprometa, não altere, não cause modificações efetivas no que é mais íntimo, mais intrínseco, né? Mais associado à parte de acoplamento magnético que uma máquina pode apresentar. Entre elas, por exemplo, a sua densidade magnética B ou a sua indução magnética. Porque se por uma razão qualquer esse coeficiente de tensão e frequência for alterado, você está naturalmente alterando a densidade magnética do circuito. E você pode me perguntar, do aço, né? Do aço silício ao redor do qual os enrolamentos estão lançados. Você pode perguntar, mas qual que é a consequência dessa alteração da indução magnética? Por que essa ênfase nesse tipo de parâmetro? Ora, se nós voltarmos, como eu falei para vocês, aos princípios fundamentais que regem o eletromagnetismo aplicado, os circuitos acoplados magneticamente, eu me recordo, por exemplo, da influência, da importância e dos significados, por exemplo, da nossa famosa curva BH, que é a curva de saturação ou de magnetização dessas peças de aço envolvidas. Então, ela tem um padrão clássico, conhecido, uma região linear, um joelho e um patamar de saturação, tá? É um perfil, né, eu diria quase ortodoxo. Mas o que é importante frisar também é que uma pergunta feita num dado momento da sua vida acadêmica, né, ou profissional, foi do seguinte tipo: qual que seria o significado da inclinação dessa curva BH relativa aos aços dos circuitos acoplados magneticamente? Se eu pegar um ponto em particular, por exemplo, esse aqui, e buscar a inclinação dessa curva, o que essa inclinação representa? Ora, nada mais, nada menos do que a permeabilidade magnética do aço silício, onde, ao redor do qual o enrolamento, as espiras, as bobinas são lançadas, tá certo? Olha que coisa. Sabidamente o Mi, ele não é de fato uma constante construtiva. Esse Mi vai variando de acordo com o grau de saturação ou de imantação da peça de aço dos circuitos acoplados. E se, por uma razão qualquer, o Mi, a permeabilidade dessa máquina é alterada, a primeira grandeza que vai acusar essa alteração é, sem dúvida, a relutância dos circuitos magnéticos envolvidos. E aí, meu amigo, deflagra-se uma série de alterações muito importantes e circunstanciais no que diz respeito a circuitos acoplados magneticamente, de conversões de energia elétrica para energia elétrica nos transformadores, ou em conversões de energia elétrica e energia mecânica nos motores e o inverso nos nossos famosos geradores. Tá certo? Porque essa relutância variando, a primeira coisa que é alterada é o nível de corrente de excitação, porque sabidamente as correntes de excitação em circuitos acoplados dependem fundamentalmente de quem? Da relutância dos circuitos que caracterizam esse acoplamento. E olha quem está aqui. Essa relutância se altera, altera-se a corrente de excitação, o comprometimento é iminente no laço de esterese. Isso sem falar que a alteração da relutância dos circuitos acoplados envolvidos vai produzir também imediatamente uma variação em quem? Nas indutâncias das bobinas. Todas elas serão alteradas, as indutâncias mútuas, as indutâncias de dispersão, e pelo amor de Deus, se estamos falando de uma máquina que tem frequência, uma máquina que opera em corrente alternada, se as indutâncias são modificadas, todas as reatâncias indutivas também. Afinal de contas, olha isso aqui, 2πfL, e aí, amigo, a coisa realmente se mostra quase irreversível, porque se a reatância é alterada, as impedâncias também são, e quando você altera a impedância de máquina, você altera a corrente, e ao alterar a corrente, você altera forças magnetomotrizes, e alterando forças magnetomotrizes, naturalmente você pode comprometer, entre outras coisas, eventuais campos girantes e, é claro, o próprio conjugado que essa máquina venha a desenvolver. Então observem o nível de implicabilidade, né, que alterações na inclinação dessa curva, ou seja, no Mi, na permeabilidade magnética de uma máquina pode apresentar na sua performance e no seu comportamento em regime permanente. Tá? Então significa o quê? O que nós aprendemos? Que para uma máquina operar em regime permanente, tensão nominal
frequência nominal e com uma velocidade de trabalho, é interessante buscar um ponto, eu diria, de equilíbrio de posicionamento para essa curva. Porque se você, por exemplo, no afã de aumentar a densidade magnética, você deslocasse assim com muito apetite ao longo dessa direção, você poderia correr o risco de quê? De começar a reduzir drasticamente o Mi. Isso sem falar que entrando na região de saturação, você está comprometendo o aço, que ele ficará muito organizado, saturado, e a consequência disso é, no mínimo, geração de quem? De harmônicas ímpares que estarão associadas à onda de fluxo fundamental, que iria distorcer, deformar completamente essa grandeza de acoplamento tão decisiva na lei de Faraday, tá certo? Por outro lado, se você reduz a indução, né? Trabalha com induções pequenas, buscando o Mi com inclinação mais efetiva, na região linear, onde definitivamente você não tem nenhum nível de saturação, ou seja, você teria uma onda pura, uma onda limpa, uma onda esguia, uma onda sem interferência, sem distorção. Por outro lado, você perde densidade magnética, uma vida de grandeza, tá? Você perde indução em termos de valor absoluto. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O que significa dizer que existe um ponto, eu diria, ótimo, não ideal, tá? Eu particularmente não gosto desse termo ideal em máquinas elétricas, para mim ele é totalmente inadequado, tá? Mas um ponto ótimo, eu concordo, isso sim, um ponto ótimo, eu diria uma pequena região ótima de operação em termos de valor de B, que mantém o Mi numa inclinação razoável, numa inclinação ainda perfeitamente favorável, um alto índice de capacidade de condutividade magnética do aço silício envolvido, sem que o comprometimento de deformação por harmônicos, por exemplo, não ainda trouxe para a onda de fluxo uma formatação tal que inviabilize, por exemplo, que você possa colocar uma dada máquina em paralelo com outra. Porque uma das condições fundamentais de paralelismo de sistemas ou de equipamentos é que tenham forma de ondas próximas ou praticamente equivalentes, tá certo? Então, repito, é interessante que esse B se mantenha mais ou menos estável sobre todos os aspectos intrínsecos, magnéticos, elétricos que essa máquina porventura possa apresentar. E qual será a componente ou as componentes fundamentais envolvidas para preservar essa ordem de grandeza de indução magnética das máquinas? Sem dúvida, esse coeficiente Volt-Hertz. Então, em síntese, a evolução dos sistemas de controle, né, dos dispositivos eletrônicos que estão associando a máquina, gerenciando-a e dando a ela esse suporte, a gente chama de eletrônica incorporada, embarcada ao processo. Essa evolução é notória, né, e ela é muito rápida. Eu convivi situações ao longo da minha carreira assim inusitadas, né, migrando cada vez mais de sistemas eletromecânicos para sistemas eletrônicos em estado sólido. Então, perfeito, tudo isso é aceitável, não sou contra esse tipo de ação, ao contrário, tá? Eu não sou retrógrado nesse ponto, mas uma coisa eu preciso deixar bem clara: não interessa a formatação, o equipamento, a maneira, a formatação que você vem apresentar no futuro próximo, né? Eu diria a curtíssimo prazo. O que importa sempre é que você preserve nas máquinas elétricas o coeficiente Volt-Hertz, para que você não altere a ordem dos fatores, a natureza das coisas, e mantenha o circuito magnético das máquinas operando nessa região tão cara, tão decisiva e tão importante para uma boa performance dos equipamentos acoplados eletromagneticamente. Perfeito? Então, isto posto, que seja como uma preleção para o assunto que está por vir agora, que é o controle de velocidade dos motores de indução. Tá? Nós conhecemos muito bem o tipo de problema que tem trazido as chamadas cargas não lineares, que o nosso sistema está lotado e as concessionárias andam por aqui com isso, tá certo? Que basicamente são quem? Os nossos motores de indução acionados por esses dispositivos eletrônicos de controle que vão, claro, dotar a máquina de uma grande performance do que tange a variação de velocidade. Mas, como sempre acontece, o outro lado da moeda é o quê? Geração de harmônicos que estão tornando a coisa quase insustentável. Então, essa filtragem de harmônica é necessária e a própria maneira com que essa filtragem está sendo feita, de uma maneira geral, também já está trazendo problemas, os famosos filtros capacitivos, que, vez ou outra, esses filtros capacitivos acabam entrando em ressonância com as próprias frequências dos componentes harmônicos que o sistema gera. Isso acaba produzindo um ciclo vicioso. Então, é interessante para um bom controle de velocidade, para um bom controle sobre o equipamento, que você fique a par do que o equipamento é e, principalmente, no meu modo de ver, fundamentalmente, procure preservar o que é mais caro para o circuito, o que é mais caro para o equipamento. Feito isso, utilize a metodologia que você preferir, aquela que você achar mais interessante, mais arrojada, tá certo? Mais eficiente do
do ponto de vista até de uma relação custo-benefício, sem, repito, um comprometimento naquilo que é mais caro e mais decisivo para o equipamento. Perfeito? Isto posto, eu vou fechar então o parênteses que eu abri aqui, tá certo? E como, infelizmente, eu preciso de espaço físico no meu pequeno quadro aqui, eu vou apagar essa parte inicial, mas vou deixar esse finalzinho aqui disponível, tá? Para que nós nos lembremos que venha o que eu vier a fazer, proponha o que eu vier a propor, atenção para isso aqui, porque se isso aqui for comprometido, com certeza algo de não muito legal, não muito interessante, pode acontecer sobre os nossos equipamentos. Perfeito? Então, diante dessa consideração inicial, permitam-me apenas gerar um pouco mais de espaço físico para trabalharmos aqui e a gente comentar um pouquinho, efetivamente, sobre o tema dessa nossa conversa de hoje, que pode parecer que quando eu abordei, fiz a abertura do assunto, que eu tenha fugido um pouco a essa conotação, mas vocês vão perceber daqui a pouquinho que esse resgate aqui, repito, por mais trivial que possa ter sido esse tipo de análise, ele realmente tem o seu grau de importância, tá bom? Então vamos ao controle efetivo de velocidade dos motores de indução, ou os métodos de controle de velocidade que essa máquina eventualmente apresente, tá bom? Pois é, você pega aí os livros de máquinas, inclusive os livros de edição mais recentes, esses artigos que trabalham nesse assunto, você vai encontrar as mais diversas formas, as mais diversas maneiras de controlar a velocidade de um motor de indução. Pois é, então se você pegar cada uma dessas formas, ou cada uma dessas maneiras, tá? E fechar a atenção sobre elas, você vai perceber uma coisa muito interessante, que eu vi 5, 6, 10, 20 formas, maneiras de você atuar para de fato controlar a velocidade desse motor. Mas se você pegar cada uma delas e analisar com um pouco de critério, você vai perceber que todas elas podem ser divididas em 2 grandes métodos. Porque, na verdade, só existem 2 métodos para você variar a velocidade do motor de indução. E quais são? O primeiro, você vai atuar sobre o escorregamento que essa máquina apresenta, tá? Ou, segundo ou primeiro, tanto faz, você vai atuar sobre o campo magnético girante. Senhores, não existe uma outra metodologia para você poder variar a velocidade de um motor de indução e obter sucesso que não seja um método ou outro. Eu até admito, olha o que eu vou dizer, eu até admito, com a tecnologia de hoje, que talvez exista um terceiro método, que na verdade é um método híbrido, que trabalha, digamos, com ambos, exatamente tentando preservar o que é mais caro para a máquina e principalmente, olha só, em termos de motor, eu quero controlar a velocidade do processo, mas não o torque. Tá? Importante isso também. Eu pretendo variar a velocidade do processo, mas não o torque. Eu tenho percebido que nos últimos tempos, então, tenho sido convidado a trabalhar, a propor algum tipo de solução ou consultoria em sistema de processo em que a carga está lá constante, a carga está lá firme e a empresa quer bater cada vez metas, cada vez mais ousadas, com o mesmo maquinário, com a mesma maquinaria. Ora, a carga está lá, o conjugado tem que se estabelecer, qual que é a ideia? Aumentar a velocidade. E é interessante que isso pode parecer inicialmente tanto quanto conflitante ou contraditório, porque, lembrando de assuntos discutidos, inclusive nesse fórum aqui, ora, torques elevados rimam com baixas velocidades. Já altas velocidades rimam com torques menores, mas, naturalmente, com uma equação de conjugado, uma equação multivariável, você pode trabalhar, de certa forma, em várias delas simultaneamente, tentando buscar uma região de conforto em que você possa, de fato, alterar de maneira, olha só, significativa a velocidade de trabalho do motor, sem um eventual comprometimento do seu conjugado. E penso o seguinte, se a proposta é algo dessa natureza, que deve ser uma proposta, um método em que você, uma formatação que você tenha uma larga escala, que a velocidade varie em longa escala, sem variação interrupta ou ininterrupta, que não seja variação em degraus e, principalmente, que você não restrinja essa metodologia ou essa forma de variação a um ou outro tipo de motor. Que a sua sugestão seja mais abrangente, a mais eclética possível, tá certo? Então, dentro dessa perspectiva, onde eu estou falando aqui de máquinas elétricas, o assunto não é aqui acionamento, nem técnicas de controle, mas de máquinas elétricas. Então me permite essa abordagem vinculada e tendo como foco o motor de indução em particular. Então vamos lá, tá? Se eu quero variar, por exemplo, o campo magnético girante, a nossa famosa N1, velocidade do campo magnético girante do estator. Ora, quem não se recorda dessa expressão? Do famoso teorema da correspondência biunívoca e bicontínua frequência-velocidade, que RPM vale quanto? 120 vezes a frequência sobre o número de polos da máquina.
Eu diria que ao apresentar essa equação, por si só, você já percebe uma coisa. Se esse é o método, variar a velocidade por ajuste do campo magnético girante, eu teria basicamente duas formatações, né, naturalmente previsíveis e explícitas para fazer isso. Ou eu vario o número de polos do motor, ou vario a frequência da fonte de alimentação. Tá certo? E perfeito? Ora, vamos tentar, por exemplo, trabalhar essa primeira hipótese aqui. Variação do número de polos do motor. Ora, para fazer isso, variação do número de polos do motor. Para fazer isso, senhores, primeiro, eu tenho que conhecer de técnicas de enrolamento, técnicas de ligação de grupo de bobinas, tá? Se o enrolamento está em bobina por polo por fase, ou bobina por par de polo por fase, tá? Se esse enrolamento, por exemplo, é do tipo imbricado, se é ondulado, ranhura cheia, meia ranhura, coisas dessa natureza. Então, um conhecimento prévio de enrolamento seria interessante para quê? Para que eu pudesse, usando, por exemplo, isso é uma sugestão, tá? Por exemplo, um contator com contatos NA e NF, eu poderia, ao desconectar os pontos de fechamento das bobinas do estator, eu poderia usar os contatos NA para uma configuração, quem sabe uma configuração polar tetrapolar, e os contatos NF para a configuração, por exemplo, de dois polos, e teria então uma máquina com dupla velocidade, que eu chamo de máquina 2 em 1, para uma configuração, eu arranjo ou rearranjo a estrutura para uma configuração tetrapolar dos contatos NA do contator. Numa outra configuração, quando abrir o NA e fechar o NF, ou vice-versa, né? Fechar o NA e abrir o NF, eu teria uma configuração agora com um fechamento das espiras para uma estrutura bipolar, ou seja, sempre 1:2 ou 2:1, o que significa que eu estou dizendo que eu estou falando de uma máquina de dupla velocidade. Observe que uma outra mudança, por exemplo, de 2:4 e depois de 4:8, ela seria, eu diria, do ponto de vista teórico, até possível, na configuração e na distribuição do fechamento das bobinas que você tem acesso a partir dos terminais, ou da caixa de terminais, ou mesmo na própria carcaça da máquina. A dificuldade seria de você conseguir fazer esse fechamento com o dispositivo com a máquina em operação. Por isso, então, é que ganhou o mercado a configuração de 1:2 ou de 2:1, as chamadas máquinas de dupla velocidade, ou de 3.600 para 1.800, vice-versa, ou de 1.800 para 900, 1.800 para 900 ou vice-versa, ou de 1.200 para 600 ou vice-versa, tá? Dificilmente vai se encontrar no mercado, eu nunca tive essa oportunidade de ver uma máquina que tivesse uma terceira velocidade com essa configuração, onde você teria acesso, eu repito, ao grupo de espiras ou de enrolamentos de bobinas que constitui o estator dessa máquina. Percebe-se claramente que, enquanto eu estou no ambiente estatórico, eu até conseguiria fazer isso com uma certa facilidade. Agora, sabidamente, se eu alterar a configuração polar do estator, compulsoriamente eu vou ter que alterar também a configuração polar do rotor. E aí, senhores, é que está o grande impedimento, no meu modo de ver, e uma grande restrição dessa forma de variar a velocidade. Ora, se eu fizer isso no circuito de rotor bobinado, eu vou ter que ter uma quantidade de espiras, de escovas e de anéis coletores imensa para poder ter acesso a cada uma das pontas dos enrolamentos do rotor e aí conseguir uma alteração polar. O que torna essa configuração para o rotor algo completamente surreal. Tá? Então, diante disso, olha a restrição que essa formatação impõe. Quando eu pretendo variar a velocidade de um motor de indução alterando o seu número de polos num circuito estatórico, eu entendo que isso vai se aplicar exclusivamente a uma máquina de gaiola de esquilo. Por quê? Porque nós sabemos que o rotor e gaiola, como tem barras de alumínio fechadas em si mesmo, esse rotor não apresenta um número de polos definido, com o enrolamento proposto. Ele adquire, eletromagneticamente falando, a configuração polar do estator no qual estiver mergulhado. Então aí, fazendo uso dessa expressão, você altera a velocidade em degraus 1:2 ou 2:1 e você consegue variar a velocidade do seu motor com certo nível de eficiência. Mas, repito, com esse nível de restrição, no meu modestíssimo modo de ver. Só se aplica em máquinas de gaiola, variação de velocidade em degraus, sempre 1:1 ou 1:2, tá certo? As máquinas chamadas de configuração em Dailander fazem isso com extrema eficiência, ou eu prefiro até o nome máquina de dupla velocidade. Perfeito? Mas eu vejo isso aqui, a utilização dessa formatação de velocidade, só se aplicar à máquina de gaiola com uma restrição severa a essa forma de conseguir esse efeito. Tá bom? Eu diria até, como a natureza é muito sábia, quase como uma resposta a essa restrição, olha bem, se eu quero variar a velocidade usando o método de escorregamento, ora, você vai se lembrar dessa equação, o que ela diz?
que a velocidade mecânica do rotor, que é o que nós queremos de fato variar, ela é sempre quem? Um percentual da velocidade de campo girante. Então fica visível e claro que se eu alterar o escorregamento, eu altero a velocidade em 2 sem mexer no campo girante. Tá? E como eu poderia variar esse escorregamento? Alterando evidentemente viés de resistência, viés de impedância ou viés de peso sobre o eixo da máquina. Mas partindo do pressuposto de que esse peso representa uma carga mecanicamente falando e essa carga está constante, eu quero manter torque, a ideia seria, quem sabe, alterar a configuração de impedância do próprio circuito do rotor, e aí me vem em mente, como é que eu poderia fazer isso? Com certeza, se eu pretendo variar ou alterar essa impedância, essa configuração elétrica do rotor, eu tenho que ter acesso a ele, o que já restringe o caso das máquinas de gaiola. Tá? Então, se eu pretendo variar a velocidade de um motor de indução, alterando ou variando, ou através da variação da resistência do rotor, rotórica, com certeza, eu não posso fazer isso em uma máquina de rotor de gaiola, eu tenho que utilizar uma máquina de rotor rebobinado. Então, aquela restrição que aconteceu para a variação polar associada, por exemplo, à gaiola, ela aqui, de certa forma, paga essa conta, onde a variação da resistência do rotor só se pode se realizar através de uma máquina de rotor bobinado. E aí, pelo menos, apesar da restrição ser muito grande quanto essa, eu vejo uma pequena vantagem em relação a essa metodologia, que é essa aqui, em termos de comparação. Qual? Aqui, dependendo da varredura do seu reostato, a largura do cursor que você tem nesse reostato, você teria em toda essa faixa uma variação de velocidade linear, sem degraus, sem pulos, como a que você apresentou nessa variação aqui. Mas, repito, ainda vejo essa restrição como muito severa e muito danosa à aplicabilidade mais eclética, mais abrangente de um método de velocidade ou de variação de velocidade para os motores de indução. Tá bem? Perceba que eu estou me restringindo à ação do motor. Não estou preocupado com o tipo de periférico que você está usando, e isso é função de outro assunto, de outra abordagem, de outra disciplina talvez. A minha preocupação aqui é a máquina elétrica, tá ok? Então, diante disso, você fala assim, pô, Marcos, mas então, aparentemente, todas as formas que você propõe para variar a velocidade do motor são muito restritivas, tá? E de certa forma impõem alguns limites operacionais muito severos. Concordo com você. No entanto, vejamos bem, até pela própria apresentação do teorema ou da equação do teorema da variação de frequência com a variação de velocidade. Ora, eu poderia variar, por exemplo, a velocidade desse motor, deixando um de polos intacto e alterando quem? A frequência da fonte de alimentação. Então aqui, se eu conseguisse uma fonte em que eu pudesse variação da frequência de alimentação, aí, pelo menos uma coisa que conte. Que alimenta o motor, em que eu posso variar a frequência dela, o que importa se o rotor é de gaiola ou bobinado? Em nada. Eu estou atuando sobre o circuito estatórico, estou alterando o campo girante in loco, então a resposta é natural. Porque se eu vario a velocidade do campo girante, ele acaba trazendo junto o próprio circuito do rotor. Tá perfeito? Então, isso aí já elimina essas duas restrições severas que essas duas formas de variação de velocidade apresentaram anteriormente. Isso, sem dúvida, é um ganho, não há a menor dúvida. Outra coisa, se a sua fonte de variação de frequência, ela oferece frequências sendo variadas, desde valores muito baixos até valores muito elevados, quem sabe até um pouco acima da frequência nominal, 60 Hz, você tem uma variação linear, sem degraus, sem pulos, totalmente ajustada na sua necessidade e, o que é mais interessante, insisto, sem restrições de tipo de rotor. Então, quando você apresenta essa formatação de variar velocidade sobre essa perspectiva, parece ser a proposta dos deuses. Essa realmente é a metodologia mais adequada. Não se esqueça, se você variar apenas a frequência, você acaba comprometendo a densidade magnética da máquina, e voltamos ao ponto que nos levou a fazer aquela inicial pré-eleção, quando a gente propôs discutir esse assunto. Por exemplo, eu quero aumentar a velocidade, eu aumento a frequência, perfeito? Mas atenção, você pode reduzir a densidade, você perde nível de acoplamento magnético. Eu quero reduzir a velocidade, eu reduzo a frequência, tranquilo, a velocidade cai, mas em compensação você aumenta a indução, a máquina opera com frequência, com um nível de saturação maior, ondas mais sujas, mais distorcidas, isso sem falar da alteração do valor do Mi dos circuitos magnéticos da máquina, percebam? Então observe que de uma maneira ou outra, essas formatações todas acabam trazendo algum desarranjo no equipamento, tá? E como
o que dá em Chico, dá em Francisco. Olha só, eu poderia usar, por exemplo, um método semelhante ou equivalente a escorregamento que a frequência esteve para o campo girante. Por exemplo, se eu variasse variação da tensão de alimentação, apenas a tensão, tá certo? Ora, nós sabemos que os conjugados, eles são todos proporcionais ao quadrado da tensão aplicada sobre os terminais da máquina. Se a carga está constante, eu vario a tensão, vario o nível de torque, eu acabo variando a questão da velocidade, tá? Sem problema nenhum, vai depender da minha fonte. Se a minha fonte me fornece uma variação de tensão desde valores muito pequenos, excursionando linearmente até passar pelo valor nominal de tensão e até acima dele, eu levo velocidade variando nesse mesmo patamar, tá? Sem problema ou restrição de tipo de rotor que equipa o equipamento. Porém, nós voltamos àquele problema. Se eu aumentar a tensão, eu aumento a densidade. Onda mais suja, mais distorcida, mais harmônicos, o Mi é fortemente comprometido. Se eu reduzo a tensão, eu reduzo a indução. Eu até tenho uma onda mais limpa, mais estética, mas em compensação, eu perco a ordem de grandeza de indução, eu perco o nível de acoplamento magnético. Então percebam que essas duas metodologias que restaram, ela realmente tira essa restrição quanto ao tipo de rotor que equipa a máquina, mas traz um problema sério no que tange a indução magnética B. Então, para a gente formatar e fechar essa conversa em chave de ouro, então parece, Marcos, assim, que é uma solução, digamos, adequada, como se diz, ótima para controlar a velocidade. Lembra que eu falei do método híbrido? Os sistemas atuais e modernos de controle de velocidade nos oferecem condições de quê? De você proporcionar uma variação simultânea de tensão e frequência que alimenta o motor. E observem que a variação se dá sempre no mesmo sentido, que é altamente benéfico. Se eu quero aumentar a velocidade de um motor de indução, eu aumento a frequência ou aumento a tensão. Então significa que o aumento de ambas corroboram para uma ação no mesmo sentido, então eu posso variar simultaneamente tensão e frequência, que eu não altero a densidade magnética da máquina. Por exemplo, eu aumento a frequência em 20%, aumento a tensão em 20%, a densidade não é comprometida. Eu continuo aquele ponto B, o ponto ótimo, não há comprometimento de Mi, nem da redutância, nem da indutância, nem das reatâncias, nem de corrente, e você mantém as questões relativas a torque. Tá? Se eu quero reduzir a velocidade, eu reduzo a frequência pelo campo girante, eu reduzo a tensão pelo escorregamento. Desde que eu faça isso proporcionalmente, eu também mantenho o mesmo nível de densidade magnética B. Então, senhores, é o que se tem feito em controles modernos. Se nós pretendemos variar a velocidade do motor de indução de forma linear, sem degraus, sem trancos, sem solavancos, em uma faixa bem elástica, desde baixas velocidades, passando pelas nominais, quem sabe até um pouco acima delas, tá certo? Sem ter que comprometer ou limitar a ação de um tipo de motor ou outro, e principalmente mantendo a densidade magnética B da máquina constante, o que é fundamentalmente importante para ela, é preciso ficar atento nesse coeficiente volt, hertz, que é essa fonte de alimentação, qualquer que seja o nome que você vai dar para ela, por mais hiper, ultra, mega moderno que seja, o que você precisa fazer é manter esse consciente para que a máquina não apresente uma alteração de seus componentes mais internos, mais intrínsecos, efetivamente falando. Perfeito? Então percebam que esse assunto aqui é um assunto que requer não apenas uma videoaula, mas uma disciplina inteira, que você pode pegar isso aqui e destrinchar com suporte de um eletrônico de potência de alto nível, com sistema de controle também de alto nível, e aí sim, 3 temas importantes juntos no mesmo ambiente: máquina elétrica, controle e eletrônica de potência. O meu foco aqui foi no motor, mostrar para você o que é importante a ele, o que é decisivo a ele e o que você precisa preservar para garantir que a máquina opere no seu mais alto nível de performance. Perfeito? Espero que tenha sido útil essa pitada, digamos assim, essa abertura, esse indicativo desse tema tão importante e tão recente nos sistemas automatizados que estão aí fora, tocando o PIB dessa nação. Bom, um abraço para vocês, até o nosso próximo encontro, saúde e paz.